Estamos de volta aqui. A primeira infância, né? A primeira infância depois do esquizoide. A primeira infância, 120. Estou acompanhando aqui. A primeira infância, do 0 aos 2 anos e meio de idade. Aqui o pensamento e a linguagem começam a ser desenvolvidos. A forma de comunicação desse período é o choro, depois eu vou explicar. Na psicanálise, Wilhelm Reich nomeia a fase oral, pois tudo que o bebê conhece passa pela boca, e o ato de sugar traz afeto com a genitora, causando choro, sorriso, olhar, afeto da mãe e o defecar sem controle ainda. O que é isso? Isso não vai estar, não tem no teu livro. Essa parte de baixo aqui não tem no teu livro aí. A oralidade. A criança, ela só conhece o mundo através da mãe. É através da mãe, das emoções da mãe, né? E a primeira coisa que a criança faz é sugar, é mamar, é estar ali no peito da mãe, né? E ali que ele recebe todo tipo de emoção da mãe. Ele recebe o olhar, né? Quem é a mãe aqui? O senhor de novo. Quando está ali amamentando a criança ela olha para a mãe, né? De vez em quando, não tem aquela criança que tira a boca do seio e olha para a mãe, e a mãe, vai logo, né? Mas é o momento da criança ali está sentindo afeto, carinho. Porque tem muitas crianças que são traumatizadas na infância. Porque a criança começa a mamar, ela começa a brincar, ela começa a rir para a mãe, e a mãe está com pressa, né? A mãe está com a criança aqui, ó, e está, né, cozinhando. De vez em quando mexe a criança, ao invés de mexer a panela, não é verdade? Então, aquilo para a criança é afeto. Presta atenção nisso. Não é simplesmente o leite. Não é isso. E a criança, ela quer o carinho, o afeto. E na oralidade, ela traz dois aspectos. O aspecto da falta e vou colocar exagero, da suprimação ali. Ela está cheia. Não tem criança que ela começa a chorar, a mãe vai lá, pega a criança, cata, arranca e taca a criança. E a criança não quer. Ela não quer. Mas tudo que a criança faz, toda vez que a criança chora, a mãe vai dar o quê? Peito. E isso traz traumas para as nossas vidas adultas, né? Quem aqui, quando está triste, principalmente mulher é assim, e está triste ou nervosa, come bastante? É a oralidade, é a falta. Porque quando sentiu falta, né? Quando sentiu falta, a mãe foi ali, né? E colocou ali e ficou segurando a criança. Não, você vai mamar, vai. E tem aquelas que assim, você não me tirou de lá, não sei de onde, agora você vai mamar. Então, isso é na falta. Agora, quando é exagerado, a criança não quer. Também entra juntamente com o traço de caráter esquizoide. Aquela criança que empurra, que não quer. Ela não quer. Então, do 0 aos 2 anos aqui. Quem aqui amamentou? Se o senhor levantar a mão. Alguém aqui pode me contar uma experiência que teve amamentando o filho? Tem alguém que tem uma história, uma experiência aqui? Eu tenho. Menos o senhor lá atrás.
Pode falar. Meu filho Roberto, ele não gostava de mamar. Então, ele, nos primeiros dias de vida, ele mamou um pouquinho, mas depois ele teve que tomar água de arroz todos os tempos, porque ele não mamava. O leite dele, o leite que era para ele, eu passava para outra criança, porque ele não mamava. Ele foi criado assim, tomando aquele caldinho de água de arroz até desmamar, porque ele não quis mamar. E como ele é hoje? Ele é saudável. Ele é saudável e ele foi mais cuidado comigo. Sim, mais apegado. Né? E quem amamentava ele, a senhora? Que dava o leite? Eu tirava o leite dele, dava para outra criança. Sim. E a gente fazia caldinho de arroz, essas coisas, e dava para ele, porque ele não mamava. Mas a maioria das vezes quem alimentava ela, ele era a senhora? Era eu, mas ele não gostava, não alimentava, não mamava. Por que eu estou falando isso? Porque tem criança que a mãe tem problema, o leite seca, né? E ela é amamentada, né, com mamadeira. Mas não é por causa só da mãe, não é só a mãe, é quem amamenta. É quem dá afeto na hora da comida. Né? Conheço casos de pais, né, que crianças só comem com os pais. Por quê? Porque o pai tem mais paciência. Em alguns casos, né? Tem alguma pergunta? Fala a pergunta? Vamos lá. Aqui, esse aqui é o que eu mais gosto. A segunda infância é o período de 2 anos e meio aos 6 anos e meio. Nesta fase, a criança começa a estender o seu círculo de socialização, ou seja, deixa de estar somente com a família. Né? Na psicanálise, o traço psicopata, nessa fase a criança se sentiu manipulada, sentiu que só recebia amor se fizesse algo em troca que queria, dando a origem ao traço de caráter psicopata. Ele nega seus sentimentos e sente prazer nas conquistas, se preocupa com sua própria imagem e busca reconhecimento. Psicopata. A maioria dos psicopatas são pastores, mas é traço de caráter, tá, gente? Não é que vai sair matando todo mundo não, tá? São pastores, às vezes mata também, mas são pastores, são palestrantes, são pessoas que estão com a sua imagem diante de outras pessoas. Pergunta ao pastor Fernando se ele gosta de pregar. Ele gosta. Pergunta para mim se eu gosto de pregar. Gosto. Mais do que lasanha. Por quê? Porque isso nos traz uma satisfação. Porque nós tivemos essa satisfação na infância. Então todo o psicopata que ele está de bem, né? Ele está de bem. Todo psicopata, ele é um bom comunicador. Ele é uma pessoa extrovertida, se preocupa com a imagem, né? Não é meu caso, né? Então, se você vê aquele cara bonitinho, tal, todo, é psicopata, é um traço de psicopata, mas na área de algo bom, vai, um psicopata bom. Agora o ruim, quem que é o psicopata ruim? É aquele que quando vê o outro no lugar que ele queria estar, ele se incomoda. Aqui nós estamos entre crentes aqui, ó. Não tem aquele que quando chega um pregador de fora para pregar dentro da igreja dele, ele é presbítero, ele é alguém ali, e ele não aceita receber do outro. Ele não aceita. Ele cruza o braço, ele fecha a cara. Ele fala, e se ele tiver oportunidade, alguém pega o microfone antes do pregador, se ele tiver oportunidade, ele pega o microfone e fala, quem vai falar aqui de hoje é Deus. O homem não faz nada, se Deus não fizer. Está jogando o pregador. Ele está desabafando ali. Quem vai fazer aqui hoje é Deus. Não, o homem não faz nada não. E outra coisa,
Deus manda dizer, fala até assim ainda, né? Que há profeta na casa. Tem profeta na casa, não precisa trazer de fora. É? Não é verdade? Tem gente que fala, mas por que vai trazer o pastor lá de fora, se tem profeta aqui na casa? A maioria das vezes é um traço de psicopatia. É alguém que não aceita o sucesso. Alguém conhece alguém que não aceita o sucesso do outro aqui? Só eu que conheço, só eu? Gente, não vocês moram. Eu vou lá morar para vocês. Que a maioria das pessoas, irmãos, infelizmente, não estão torcendo por você, tá? Vamos lá. Freud fala sobre o complexo de Édipo. Quem já ouviu falar de complexo de Édipo aqui? Já ouviu falar? A Marinéia sabe, né, Marinéia? Complexo de Édipo. Não sabe não. Quem sabe quem foi Édipo aqui? A Marinéia pode nos falar. Fala, Marinéia, quem foi Édipo? Pronto, vai, eu vou falar. O complexo de Édipo. Édipo era um jovem que foi abandonado pela mãe, né? E depois acabou se casando com a própria mãe. Pronto, já falei, complexo de Édipo. Tá? O que é complexo de Édipo? Quem tem filho pequeno aqui? Tem filho pequeno? O seu filho pequeno, eu vou quebrar hoje aqui uma crença, né? Que vocês têm. Talvez vocês vão ficar chateados depois disso, né? Mas amém. Vou quebrar essa crença de vocês. Quem aqui, a filha, usa o sapatinho da mamãe e vai lá e fala, papai, eu tô com a roupa da mamãe, eu quero ser igual a mamãe. Ou eu tô com o sapatinho do pai, eu tô com o paletó do pai, eu quero ser igual ao papai. Quem já escutou isso? Minha filha. A sua filha? É. Quem? O meu quer ser igual ao pai. Sim. Quem mais? Quer ser igual ao pai, o filho? O filho quer ser igual ao pai? Quem aqui que os filhos quiseram ser igual ao pai ou igual à mãe? Agora eu vou quebrar uma crença de vocês aqui, e vocês vão ficar muito chateados. Segundo Freud, o teu filho não quer ser igual a você, pai. Não quer ser igual a você, mãe. Ele não quer ser igual a você. Ele quer ser você por causa da tua esposa. Ele quer ser você por causa do marido. É o complexo de Édipo. Faz sentido? Por quê? Porque a filha se atrai pelo pai psicologicamente, não vai colocar, né, palavras na minha cabeça e na minha boca. Ela se atrai. Por quê? A filha, ela quer o pai. É o pai que é o herói dela. Pastor, mas o senhor falou aí, ó, bom, foi o que eu ouvi, ó, complexo de Édipo ali, né? Freud, né? Freud. Casamento com a própria mãe. Sim. Foi isso que o senhor falou? Sim. É o que tá, é isso aí mesmo. Casamento com a própria mãe. Mas isso é mitologia. Sim, é uma mitologia. Não é literal. Não é literal. Não, então, é que eu não estou entendendo esse pedaço aí. Então, eu faço a pergunta que eu te respondo. No caso, estou te respondendo agora. Não é literal. Entendeu? Não é literal. Isso é psicológico, psíquico. Nós estamos tratando aqui, ó, do psíquico. Nós não estamos tratando do natural. Entendeu agora? Alguém mais? Posso dar uma ênfase que acontece muito, ninguém percebe? Inconscientemente, às vezes a gente encontra nos parceiros características do nosso pai ou da nossa mãe. Que eu ia falar agora. Você estudou psicologia, né? Então. Mas eu vivi isso também. Você fala que não, mas quando você vê, você está vivendo aquilo. Você para analisar e você fala, nossa, é meu pai cuspido, é minha mãe cuspida, inconscientemente. É isso que eu ia falar agora. A mulher se casa com o pai. E o homem procura sempre a mulher que se parece mais com a mãe. Pega o caso de psicopatas assassinos, a maioria mata mulheres com características da mãe. Sim. Porque vem com traumas da infância.
Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma pergunta? Pode perguntar, que agora é fogo na bomba. Está entendendo? Se a gente começar a analisar e olhar para os nossos filhos, o que eles fizeram até hoje, a gente vai começar a entender. Não tem aquele que fala assim, nossa, é o pai escrito. Então, é um casamento, sim, né? Simbólico com o real. Quando o simbólico está no lugar dele, a pessoa ela não tem psicopatia, ela não é psicopata. Mas quando o simbólico... Quem assistiu aquele filme lá do Alfred Hitchcock lá? Você assistiu, né, Mariné? Não é isso que acontece? Não é isso que acontece? Quem assistiu aqui aquele que fala... Quem assistiu? Psicose, né? Psicose. Quem assistiu? Não assistiu? Assista. Assista a Psicose. É a história de um jovem que a mãe dele, ele mata a mãe dele e ele tem relacionamento com outras mulheres. Ele sobe para casa, se veste, coloca a roupa da mãe, se veste como fosse a mãe e começa a brigar com ele mesmo. Eu vou matar ela, você não vai ficar com ela. E ele mesmo conversa com ele mesmo, dizendo, não, mas eu gosto dela, ela era tudo para mim, você não vai fazer nada. E ele começa a gritar, não mãe, não. Você só escuta as vozes. Aí você vê a mãe indo lá e matando. No final se descobre que não é a mãe, é ele mesmo. Porque a realidade, ela entra em conflito com o simbólico, né? O simbólico. Então, só para lembrar aqui, para vocês entenderem, tá? Tudo que nós estamos falando aqui é simbólico, tá? Porque agora eu vou falar de uma outra coisa aqui. Quando a gente fala de oral, é simbólico, tá? Psicopata, simbólico. É tudo símbolos para trazer para a gente uma analogia, pronto, né? Ou uma parábola, se você preferir, tá? Tem alguma pergunta? E o psicopata é aquele que corre atrás dos seus desejos, aquele que não desiste. É por isso que eu perguntei para o meu amigo ali se ele continua psicopata ou se já parou. Porque o psicopata, quando ele não está na dor, enquanto ele não consegue aquilo, ele não para. As empresas hoje estão fazendo estudos para contratar pessoas com traço de caráter psicopata, que são os melhores. São as pessoas que correm atrás, são as pessoas que não desistem, não param, né? Eu não sei se é porque eu tenho um pouco desse traço, porque eu tenho vários, porque todos aqui têm, um pouco de cada, todos, um mais forte, outros menos, né? E foi esse traço que eu acho que me conduziu a fazer o que eu faço, né? Porque se eu estava no crack morando na rua, né? Hoje psicanalista, pastor, pregador, professor, né? Então, quem tem esse traço, trate dele. A terceira infância é o período que se estende dos 6 aos 12 anos. Aqui a criança terá desenvolvido o raciocínio figurado, meu Deus, a noção do tempo e entrará num processo conhecido por puberdade e o período de grandes transformações em todas as áreas da vida da criança, física, espiritual, emocional, cognitiva e moral. Na psicanálise, Freud nomeia esta fase de fase genital, desenvolvimento psicossocial, e começa na puberdade. Desejos sexuais involuntários, procurando prazer não no outro, mas em si mesmo. O que é a puberdade? Quem aqui pode me falar aqui que é a puberdade? Ou que já escutou ou leu? O que é a puberdade, pastor? Período. A transição, né? Transição, De criança para adolescente. Sim. Acho que é esse período de transição. Sim. E nesse período de transição, existe um hormônio que chama ocitocina, o hormônio do amor. Quem já ouviu falar do hormônio do amor aqui? Hormônio do amor. Esse hormônio do amor, ele, quando entra na nossa corrente sanguínea, que ele é produzido pelo nosso cérebro, tá? Quando ele entra na nossa corrente sanguínea, é aquele hormônio que a mãe vai dar à luz, né?
aquele hormônio que força a saída da criança, que força a lactação, o leite, né? Então esse é o hormônio do amor. E todas as vezes que chega nessa fase genital, é um problema. É um problema porque o jovem, ele não quer prazer no outro, né? Ele quer prazer em si mesmo. Pasmem, mais de 70% são mulheres, meninas. Até pouco tempo as pessoas falavam que eram mais os homens, né? Caso da masturbação, né? Revistinha de mulher pelada, enfim, hoje em dia nem tem mais revista, né? Já denunciei a minha idade, né? Não tem mais. Então, era nessa fase, ele procura prazer, né? Aí se dá espinha, um fala que dá espinha, outro, né? Dá calo, dá isso. Mas isso, vocês têm que entender que isso é hormônio, não é demônio. Isso é hormônio, não é demônio. Aí chega uma mãe para aconselhar com você e diz: eu peguei minha filha se masturbando, traz ela aqui que nós vamos arrancar esse capeta dela. Eu peguei meu filho, abri a porta, ele estava lá se masturbando. Traz ele aqui que é o diabo. Aí você coloca até o nome do santo, né, que está nele já, né? Zapilindo. Isso. Né? Vai colocando o nome, né? Manjar. Isso. É a pomba que gira. Né? Mas nem tudo é demônio, é hormônio nessa fase. A não ser que essa criança, esse jovem, esse adolescente se masturbe na frente de todo mundo. Aí é problema psiquiátrico, né? Ou demônio, aí sim. Mas nessa fase você tem que saber aconselhar o pai e a mãe. Chamar a criança para perguntar, para conversar. Tem casos de criança, de meninas de 3 aninhos de idade que ficaram chocadas, complexadas. Por quê? Porque estava mexendo. E a mãe chegou e falou: você vai para o inferno. Isso aí não é, isso é do diabo, isso aí, isso, aquilo outro. Aí a criança cresce. Aí a criança cresce e vai ter um transtorno de sexo. Quem está entendendo? Entenderam? Tem um transtorno de sexo. Por quê? Porque eu não posso mexer nisso. Porque eu estou com o diabo. Eu estou com o outro. Né? E há transtornos. Meninas se tornam meninos. Meninos se tornam meninas. No caso do jovem cristão, como é que ele pode estar, vamos supor assim, abrir para o líder dele? Aí o líder teria que colocar ele no banco, alguma coisa assim, caso que uma vez quando eu estava no estádio, um rapaz também me perguntou isso. Falei: rapaz, eu não tenho como te responder isso não. Sim. Aí eu falei para ele abrir o jogo com o líder. Sim. Então, eu não soube explicar, depois eu falei para ele ir lá e abrir com o líder, também ele não me falou o que aconteceu. Sim, por quê? Sabe qual é o problema? Se você punir ele, você punir esse jovem, ele não vai parar de fazer. Por que ele não vai parar? Porque o inconsciente dele vai dizer: eu já fui punido, agora eu posso fazer de novo. Eu já fui punido, agora eu posso fazer de novo. Porque o nosso inconsciente, o pecado só é pecado enquanto você não confessa. Por isso que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança. Mas tem que deixar. Pastor, só uma pergunta. Sim. Na maioria aí, de que idade que começa aí nessa fase aí? Geralmente assim, não? Geralmente na fase mais ou menos dos 10 a 11 anos. 10 a 11 anos já começa essa fase.
Por quê? Porque os hormônios, a menina já se prepara o útero para a menstruação. E o menino já é preparado por esperma nessa idade, dos 10 aos 11 anos. E a maioria das mulheres, né, entra em puberdade com 12 anos, 13, né? Tem caso até de meninas de 9 anos, né, entrar na puberdade. Então por isso que é meio difícil, é difícil falar a idade certa, porque há casos e casos, né? A maioria entre 10 anos e 11 anos de idade, né? Pastor Anderson, e por isso que tem, inclusive, muitas crianças traumatizadas, né? Primeiro porque não pode confiar no líder para falar isso, porque o líder não é de confiança. Para a mãe também ele não vai falar, porque por isso que o líder ele tem que ser um pai, né? Tem que ser um pai mesmo para ouvir, e ele vai conseguir sanar, sem julgar. Aí ele vai conseguir sanar esses traumas dessa criança. Muitos jovens não querem servir a Deus, não querem estar na igreja, não querem cantar. E a gente não sabe, ele está sofrendo uma guerra interior nessa época que está como um vulcão dentro dele, né? Entender sim, falar para ele que todo jovem passa por aquilo, eu acho que é o melhor aconselhamento. Todos os jovens passam por isso e você deve, na medida do possível, com as suas forças, lutar contra esse sentimento. Contra isso, mas sabendo que você é um ser humano. Sim, e que a maioria dos jovens também passa, porque a maioria das pessoas se afastam da igreja por se acharem deficientes, diferentes. Falar, eu sou diferente. Não todo busca mundo mais o batismo. Porque todo mundo lá é santo. Ou vai só eu sou errado. Né? Todo mundo lá é santo, só eu que sou errado. Eu vou fazer o que lá na igreja? E ele vai falar isso com quem? Sim. Uma coisa interessante aí a gente fizemos um retiro lá, né? E tinha acho que umas 5 adolescentes de 11, 12, 13, e aí a gente, na palestra, teve um dia lá que foi abordado a respeito de sexo, essas coisas, e a gente estava até assim meio, a gente um pouco leigo, né? Até meio assim com medo de... nós misturamos os adolescentes com os jovens, mas eu acho que fez melhor para eles do que para os mais velhos, o que foi abordado. Sim, entendeu? Com certeza. Eu acho que a igreja que tem adolescente teria que ter um aconselhamento sobre isso aí. E para esse aconselhamento, a pessoa tem que estar preparada com várias técnicas, com várias sabedorias para poder ensinar. Entendeu? Então a pessoa tem que estar instruída. Não é simplesmente a gente escutar isso aqui, somente isso aqui, e não se aprofundar, né? E quanto mais você se aprofunda, mais você tem bagagem para falar em qualquer... Principalmente pelo fato que há casos e casos, né? Por exemplo, tem pessoas que ele tem o hábito da masturbação, mas que ele luta contra aquele sentimento. Agora tem pessoas que têm o vício da masturbação. E essas pessoas aí, personalidade mais forte. Uma personalidade mais forte. Vamos supor um jovem, e tem jovem que é mais quietinha, mais... Acho que não tem a ver com a personalidade. Não, vai contar um pouco com a personalidade, mas quando chega nessa idade, o hormônio não escolhe. Não escolhe. Ele pode não ser aquele, né, que fica ali agitado. Mas quando ele está sozinho, quando ele está quietinho lá tomando banho dele. O problema é quando aquilo ali se torna um vício, né? Eu conheço pessoas que são viciadas em masturbação e se masturbam 3, 4 vezes por dia, 5 vezes. E a pessoa não consegue se abrir com ninguém, está sofrendo aquilo ali. Precisa ser tratada, né? Tem um caso que a gente estudou lá em Campinas. Acreditem quem quiser, se quiser, né? Era um policial, né, da guarda, né, de uma outra cidade, um policial da guarda, que ele se masturbava dentro da viatura. E ele se masturbava de 12 a 15 vezes por dia. Ele chegava a sangrar, entendeu? E há mulheres também, né? E há mulheres também, entendeu? Eu já aconselhei muitas mulheres nessa situação. Sim, eu também. Que a gente não jamais vai, né, citar nomes aqui, mas que já é uma doença. Que no caso desse aí, já é uma doença, precisa ser tratada e há como tratar, né? Aconselhando como a pessoa se livrar daquilo, à luz da Bíblia. E tem pessoas que
ela não vai demonstrar para É, você. não vai. E se não tocar nesse assunto, também elas nunca vão chegar. Sim. Foi importantíssimo para vocês fazerem isso. Sim. Porque tem que trazer esse assunto para os jovens. Tem que trazer, tem que tirar esse tabu. Não, o pai ensina em casa, mas o pai não aprendeu. O pai não aprendeu. O pai não aprendeu, a mãe não aprendeu. Como que vai ensinar? O pai fala que não pode falar. A mãe fala que não pode falar. Sim. A criança fala, não posso falar para ninguém. Olha só, olha o risco que corre dentro da tua casa. Ele não pode falar para você de sexo. Não pode falar para o pai de sexo. Ele vai falar para quem? Para o amiguinho. A menina vai falar para a menina. A menina fala, eu também gosto disso. Vocês estão entendendo? Vai fazer que nem a Aitofel falou, que nem o Jonadab falou para né, o irmão dele, falou, se eu fosse você, eu ia lá e fazia isso. Sim. Quer dizer, deu um conselho para deitar com a irmã, né? Sim. Com o Tamar, né? Ela vai lá, se eu fosse você, mas eu ia lá, ele até explicou como ele iria fazer, né? Como ele deveria fazer, porque foi consultar com a pessoa errada. Para explicar como funciona a inteligência infantil, e a gente já está terminando aqui, tá? Eu não vou até no final do livro, não. Piaget a dividiu em níveis ou estágios, que são sensoriomotor, meu Deus. Sensoriomotor, pré-operatório, operacional, concreto e operacional. No estágio sensoriomotor, que vai do 0 aos 2 anos de idade. Isso a gente já falou, foi o que eu falei para o pastor aqui, né? Aqui ele vai repetir até chegar na parte final, ele vai repetir esse assunto aqui que nós estamos falando desde o começo, né? Que é das idades. Só que aqui ele está trazendo uma explanação maior, né, sobre esses assuntos, que a psicanálise ela não entra muito nesses méritos. Por quê? Porque a gente trabalha com o inconsciente, né? Por exemplo, o psicólogo, você vai no psicólogo e diz assim, eu estou ouvindo vozes, para você entender que é psicanálise. Chega no psicólogo, no psiquiatra e diz, eu estou ouvindo vozes. Ele anota. Aí ele fala assim, eu estou vendo vultos. Ele anota. Aí eu não consigo dormir direito. Ele anota. Aí o psiquiatra vai lá e te passa um remédio. Aí eu entro lá e falo, eu estou vendo vulto. Estou ouvindo vozes. Ele vai lá e passa o mesmo remédio. A psicanálise, você diz, eu estou ouvindo vozes. Eu te pergunto, de quem é essa voz? É feminina ou masculina? Parece com a voz da sua mãe ou do seu pai? O que essa voz te fala? De que maneira essa voz te toca quando fala, né? Então, é mais um inconsciente. Tá? Uma pergunta, senhor. No caso do psicanálise, como é que é psicanálise? Psicanálise. Isso aí, essa palavra aí. Uma menina no estágio tipo 12 anos, 13 anos, que ela tá vendo assim, os hormônios, que nem o senhor falou que começa a mexer flor da tudo. pele. Aí ela chega na mãe dela e fala assim pra mãe dela, eu gosto daquela menina. Agora nesse psicanálise Na aí, psicanálise. a menina conversando com a menina, dá uma Olha, o que a Não, psicanálise... o que o senhor fala? O que a psicanálise faz é achar aonde começou isso. Entendeu? Porque todo excesso é uma falta. Anota isso aí, ó. Todo excesso é uma falta. Todo excesso é uma falta. Não tem aquela pessoa que fica, ela fica, ai meu amor daqui, ai meu amor dali, é pegajoso, e fica ali, ai. É uma falta. Faltou para ele. Todo excesso é uma falta. Faltou, dá uma explicativa aí que eu não consigo entender. E quando tem a falta? Oi? Quando tem a falta? Quando tem a falta, Essa é uma falta, ao contrário. quando tem uma falta do excesso, Não, quando tem uma falta. quando tem uma falta, Porque o senhor falou aqui, ó, todo excesso excesso é uma falta. Sim. Essa falta é falta de
É a falta do que você tem demais. Por exemplo, você tem demais, você quer dar muito carinho, você quer dar muito. Você está precisando de muito carinho. E ao contrário, eu não posso te explicar. Que Freud não falou ainda para mim. Ele não escreveu sobre isso. Continue amando o presbítero Wagner, cada vez mais. Não, eu entendi assim, eu entendi assim. Bateu o folhão Não foi. na chave. Sim. A pergunta dele ali. No caso, a menina procurou outra menina. Sim. No caso, ela não se encontrou num homem. Ela, não é isso? Faltou para ela alguém que completasse ela no masculino. Você escutou? É isso ou não? Sim, ó, mas vocês lembram do que eu falei antes disso ou não? Que Faltou para ela. sim, faltou porque não teve alguém para conversar com ela. Para conversar com ele. Entendeu? Ela foi procurar com outra pessoa. No caso, o pai, a mãe, igual. Isso, ela tem que conversar com o pai. Ah, não, mas a minha filha não vem falar comigo, mas quem tem que falar é você, quem que é o adulto. É você que tem que explicar que é homem com homem, é homem com homem. Ah, eu entendi. É que vocês estão me deixando doido aqui, essas perguntas aqui. É mulher com homem, e é homem com mulher. É você que tem que explicar. É você que tem que falar. Porque uma criança de 11 anos, ela não vai sair aprendendo sozinha. Você quer a Você quer sexualidade? saber agora que chegou nesse ponto, o que fazer, né? Então, porque assim, ó, por exemplo, uma menina, né, sem tomar o tempo aí, uma menina, ela se interessou por outra menina. Ela não teve assim um interesse por um menino, porque às vezes ela não se identificou com algum, não tem interesse pelo sexo masculino. O que o senhor... Ó, na psicanálise. São vários sim, são vários fatores, mas se eu fosse aqui falar de psicanálise, se eu for falar de psicanálise aqui, é a falta do pai, ou a raiva do pai. Tudo é da família. Senhora, Sim. eu conversei com uma Pode ter sido abusada também sexualmente por uma pessoa adulta e aquilo trouxe. Sim, ou um tio, um amigo, alguém. O homem, ela pega nojo do homem. Olha, eu conheço E quem abraça é uma mulher. Conheço uma criança que o padrasto O contrário também pode ser. tentou agarrar ela dentro do quarto e, para ela não ser estrupada pelo padrasto, ela correu pela janela, saiu, depois contou para a mãe, e aí ela não queria ficar mais dentro da casa, porque estava com medo do padrasto, e aí achava que todo homem ia fazer a mesma coisa com ela, e ela, as meninas da escola começaram a dar carinho, dar atenção, aquela deficiência que ela via, né, no pai, acabou contando era uma moça. Sim, porque a casa de caso. Há um distúrbio, né? Porque o que eu estou explicando aqui é uma coisa rasa. Isso aqui é uma coisa a psicanálise vai buscar lá no início o que aconteceu. Lá né? no que aconteceu, entendeu? Lá na infância. Quem eram os teus pais, como que você era tratado, de que maneira você era tratado, como que você gostava de ser tratado. Tem meninas até hoje. Eu vou deixar a nossa amiga falar aqui que ela tem um testemunho aqui, eu sei disso. E ela vai poder explicar isso pra gente. Pode falar o que você ia falar. Eu fui abusada dos meus 7 aos meus 12 anos de idade. Então, nessa parte de homens mais velhos perto de mim, eu tenho muito receio. Então, eu não fico sozinha, eu não converso. Tem que ter sempre alguém de confiança, no caso, o meu pai ou meu esposo. Olhar diferente para mim, às vezes nem olhou para mim, mas se me medir, eu vou achar que é. Isso remete muito à minha filha. Eu não deixo ela sentar no colo de qualquer um. São traumas. De quem que é o trauma? É o seu, né? Se está sozinha com o meu pai, eu já não senta no colo, arrumo a blusa, eu tô conversando com meu pai, eu só tô assim toda hora. Eu tô mexendo a perna toda hora, porque eu acho que está me observando. Então eu tenho isso e trago isso para minha filha também. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês o que está sendo falado aqui? São traumas que são transformados até em fobias, né? Fobias. E outra coisa, e são traumas dela, uma fobia dela, que pode acarretar na filha dela um mau relacionamento com outras pessoas. Eu não gosto que ela senta nem no colo do pai dela, que me incomoda. Sim. E uma filha,
O que uma filha quer? Não quer o carinho do pai, sentar no colo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo? Então são traumas que nós levamos para outras pessoas. São traumas nossos, como a barata, como o rato. Pastor, só mais uma só. Pode ir que já terminou aqui, já vai. Aqui já Eu é. conheço uma moça hoje, que hoje, infelizmente, ela é lésbica. Ela é namora, é amigada com uma outra moça. Conheço ela desde quando nasceu. O que aconteceu? O pai dela, a gente mexe com cavalo, o pai dela também. Então ele pagava um chapéu nela, ela andava sem camisa, de calça, de botas, fivelona, e ela cresceu dessa forma e hoje ela é lésbica. Então, e por que isso? Porque talvez o pai quisesse ter um filho homem. E é verdade, ele tem 3 filhos. Entendeu? Tem que... São tudo... Não, Ele ele falou pegou na moça. Mas é isso. Eu conheço Ele queria ter um filho homem. Eu conheço um moço que ele viveu no meio de 3 irmãs e mais a mãe. E o pai era ausente. Então as moças passavam batom, colocavam... E ele sempre vendo aqueles comportamentos. E foi absorvendo aqueles comportamentos. Todo comportamento que vem assim a refletir mais tarde foi gerado Na infância. Segundo Freud, sim. Segundo Sigmund Freud, sim. Lacan também fala, né, sobre isso, que tudo é gerado na nossa infância. E a maioria das coisas são coisas que colocaram na nossa mente. Por mais simples que seja, pastor, o senhor falando, a minha avó, ela tem esse costume de pegar a comida e levar na mão do esposo. Prato, levar na mão do esposo. A minha mãe tinha isso. Quando eu casei, eu comecei com o mesmo sistema. Sim. Aí meu marido deu uma cortada, tipo, por mais simples que seja, você acaba pegando as coisas. Sim, porque é convivência, né? Eu assisti, esse final de semana, assisti um filme que as jovens eram condicionadas dentro de uma instituição que elas tinham que lavar as mãos de frente a uma câmera, lavar as mãos, passar um creme no rosto, né, nesse filme. Então elas foram condicionadas desde os 5 anos até os 16 anos, né, essas meninas. E elas faziam isso. E quando saíram de dentro da casa, elas faziam isso. Tem um vídeo na internet, vocês podem procurar lá, que chama-se Criança Vê, Criança Faz. O pai fazendo, jogando papel no chão, a criança jogando também. Tem um livro que fala os demônios do meu pai. Exatamente. Sim. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós introjetamos nas nossas crianças, né? E aqui vai falar aí o pastor Fernando vai dar uma pincelada aqui depois na próxima, pastor. Encerramos aqui, Morado. Tá? Então vou encerrar. Aqui nós já falamos da adolescência, né? Que é a puberdade, não tem novidade. Aqui também não tem novidade. Aí o pastor vai falar depois desse capítulo aqui da velhice, tá? Deixa o pastor estar falando desse capítulo da velhice. O que eu quero que vocês entendam aqui hoje, que segundo a psicanálise, a psicologia, tudo está aqui, ó, na nossa mente, né? Até a Bíblia fala... É o campo de batalha, né? É o campo de batalha. O campo de batalha é a nossa mente. O apóstolo Paulo mesmo diz, né? Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero... Por quê? Porque é hormônio. Não é demônio. Né? Pastor, claro, eu entendi perfeitamente a explicação, mas tratando com o homossexualismo. O homossexualismo ele pode ser maldição hereditária? Eu não gosto muito dessa palavra maldição. Tá? Não, eu usei não, mas eu bem grosseira para... Sim, mas eu como psicanalista, né? Imagina só um vídeo eu falando que é uma maldição. Então né? eu tiro maldição. Sim, pode ser hereditário? Pode ser hereditário, convivência. Por quê?
Porque eu conheço uma família que o tio é homossexual, a criança cresceu vendo o tio daquela maneira e hoje é Comportamental. Comportamental, é o espelho. Comportamental. Lembra dos nossos neurônios espelho? Que o tio fazia, o avô fazia, Sim. viu fazer. Sim, ele achou normal, é natural, é naturalidade. A criança cresce num ambiente natural. Tudo que ela vê é natural. Como o pastor Fernando estava falando aqui agora, o pai jogando papel no chão, a criança joga também. Agora imagina só fazer diferente. O teu filho, o teu neto, vê você dobrando o joelho para orar, agradecendo na alimentação, na hora da mesa, né? Eu tenho uma filha minha que ela, a menor, se a gente está na lanchonete, ela faz a gente orar. Pode perguntar pro Fabinho lá, vai lá no Fabinho, pergunta. A mesa que dá oração lá, pastor Anderson que está lá. Porque ela acostumou. E ela vai comer alguma coisa, o salgado. A gente está aqui, esse dia nós estávamos aqui, né, Ana Paula? Nós estava aqui, ó. Pegou uma coxinha na mão, quando eu ia comer a coxinha, eu meu Deus abençoa, Senhor, tal. Amém, ela amém. Entendeu? Porque a criança, ela aprende com nossos exemplos. Difícil é andar com criança, né? Difícil é andar com criança no carro quando você está apressado. Quando você está chegando perto do farol, ela já fala para você, ó, tá amarelo. Aí você tem que ir devagar, parar, espera. Não passa um mosquito ali, pode ser de madrugada. Não passa um mosquito na rua. E a criança está ali. Agora abriu, pai, pode ir. Aí você vai. E agora se você começa a fazer diferente, passa no sinal vermelho, você vai criar um adulto extremamente desobediente. Amém? Pastor? Pode. Antes que o pastor O senhor venha. estava falando que a pessoa ouve vozes, aí a voz de quem? O que você está ouvindo? Como que é isso? Para a gente dar um conselho com a pessoa que vinha falar para a gente isso. Por exemplo, a pessoa fala assim, ó, eu estou ouvindo vozes. Aí você pergunta para ela, essa pessoa está viva ou está morta? Hoje mesmo, eu estava atendendo, né, pastor? Eu estava falando com o pastor aqui, ó. Hoje eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, pastor, eu estou ouvindo vozes, eu acho que eu estou ficando louca. Eu falei assim para ela, mas a voz é de quem? A voz é da minha mãe. Eu falei, quanto tempo faz que sua mãe faleceu? Ela falou, não, ela está viva ainda. Eu falei, quantos anos tem sua mãe? Ela falou, tem 83 anos. Eu falei, a sua mãe mora onde? Mora na minha casa. Ah, e quem que cuida dela? Sou eu. Então por que ela escuta a voz de noite? Porque o inconsciente dela, a noite inteira, fica preocupado com quem? Com a mãe. Tá me chamando. Tá entendendo? E ela achou que era demônio. Ela falou pra mim hoje, ela falou assim, pastor, depois o senhor faz uma oração para cada caso. É um caso. Cada caso é um caso. Agora ouviu a voz de alguém morto. Sim. Em casa, que trouxe medo. Sim. Pode ser patológico ou pode ser demônio. Pode ser uma falta da pessoa ou demônio. Antes daqui de terminar aqui, queria a atenção de vocês aqui, 1 minuto. A Stephanie quer falar. Quem? Eu. Você sabe que a minha mãe já chegou a ouvir eu chamar, assim, lá no portão da casa dela, no caso, eu não moro com ela, né? Sim. Mas ela falou assim, sabe, eu fico até esperando. Chama 3 vezes, ela falou assim, ó, é a sua voz me chamando, essa mãe é Tem que estudar esse caso aí. Tem que sentar e estudar esse caso, analisar você e a mãe. Tanto é que ela já chegou a pessoas chamarem diferente também lá no serviço dela. Sim. Sabe? Às vezes ela tá fazendo comida, ela tá ouvindo gente chamar, gente, o barulho dentro de casa, então isso também é espiritual. Sim, isso é espiritual, você está falando. Há casos e casos, é como eu estou falando para você, né? Sim, porque essa mulher, ela cuida da mãe, a mãe dorme do lado, né? A mãe dorme do lado. E a mãe dela já caiu várias vezes no banheiro, já machucou, né? Então é dependente dela. Então, quando ela dorme, ela fica preocupada.